Hoje nós vamos entrar na palavra, e é a parte 2 da palavra que foi ministrada semana passada. Quem dizes que sou? E só para resumir um pouco daquilo que foi ministrado semana passada, para depois nós darmos continuidade, abre comigo Marcos 8, 27. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 8, 27, 28 e 29. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: tu és o Cristo. E nós comentamos semana passada como essa pergunta de Jesus, que Jesus fez aos seus discípulos e vem até nós no dia de hoje, não é uma pergunta para ser respondida apenas uma vez. Não é uma pergunta para você responder, receber o Senhor no seu coração, aceitando a obra na cruz, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, e a partir daquele momento, aquela pergunta você já respondeu e a vida continua. Não é assim. Sim, respondemos. Quando nós recebemos o Senhor no nosso coração, pela primeira vez, como Senhor e Salvador, nós respondemos essa pergunta. Quem dizes que eu sou? E nós falamos: tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Então essa pergunta é respondida no início da nossa caminhada de fé, jornada de fé. Mas o que nós vimos semana passada é que não é para ser respondida apenas naquele momento. Porque a verdade é que a nossa jornada com Jesus exige que nós respondemos essa pergunta todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque todos os dias nós somos confrontados com situações, com circunstâncias, com decisões a serem tomadas. E nesse momento, nós precisamos saber quem é Jesus. Todos os dias, eu preciso responder essa pergunta. Você nunca vai saber quem Jesus é, aquilo que Ele pode fazer, se você não souber, não reconhecer quem Ele é. Ele nunca muda. O seu poder é ilimitado. Ele sempre será fiel para com a sua palavra. Mas todos os dias nós temos momentos que nós temos que responder essa pergunta, porque se a gente não responder, o nosso coração vai para o outro lado. Quem sabe me dizer para qual outro lado que vai? Medo, insegurança, dúvida, conflito, confusão. Preciso continuar? Essas últimas semanas eu tenho estado fazendo alguns exames de rotina. É bom fazer, viu, irmão? Eu não gosto de fazer, não. Evito o máximo, infelizmente, mas tem que fazer. E eu estava lá fazendo e eu peguei aquela pilha de exame. Ele veio para o médico. Aí ele começou assim: com temor, porque ele vive. Porque ele vive.
Agora, eu vou ser sensato, eu vou seguir a orientação, o que preciso fazer. Ele me deu um protocolo para fazer, estou cumprindo, mas eu recuso, irmãos, eu recuso, porque eu sei quem é o meu Senhor, eu recuso viver em medo e em insegurança, porque se você der lugar ao medo, eu já experimentei isso no passado, então eu estou falando, certo? Falando de mim também, mas se você der lugar ao medo, o que acontece? Qualquer dorzinha que você sentir, o que você vai pensar? Ixi, está pior, vai dar ruim, eita, ixi. É a importância de todos os dias nós respondermos essa pergunta. Umas semanas atrás, algum tempo atrás, eu sentei com uma jovem casada que tem tentado engravidar. E ela estava vindo do horário com o médico, fazendo vários exames. E naquela consulta a médica falou para ela: você nunca terá filhos. E ela levantou, muito abalada, muito triste, de ouvir, de uma forma tão forte, sobre um sonho, sobre algo que ela estava e o esposo esperando. E nós encontramos, e com as lágrimas descendo no rosto dela, ela olhou para mim. Ela falou assim: pastora, e agora? E eu peguei na mão dela e olhei bem nos olhos dela. Falei assim: agora, Jesus não mudou. Aquilo que os médicos passaram a falar para você mudou, mas Ele não mudou. E Ele é aquele que te prometeu e Ele vai cumprir. Esse é o poder, irmãos, de saber quem Jesus é. Aleluia, aleluia. Então, hoje à noite vamos continuar olhando. Antes de Jesus nascer, o próprio Deus fez o mesmo tipo de pergunta para o seu povo. Porque o que estava acontecendo com o povo de Israel, eles estavam vivendo como pessoas religiosas, como pessoas tementes a Deus, com sacrifícios, com ofertas, com leis. Eles estavam vivendo como pessoas religiosas. Mas a vida deles não refletia o verdadeiro conhecimento de Deus. Eles adoravam a Deus nos rituais, mas a vida do dia a dia, eles viviam como se não conhecessem a Deus. E o Senhor chamou a atenção deles. Jeremias 2, começando com o versículo 5, assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram, os pais, eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Versículo 8:
Os sacerdotes não perguntaram. Deus está chamando a atenção. Primeiro ele falou com a congregação, digamos assim. Vocês não têm perguntado aonde está o Senhor? Só no dia de domingo, na hora de ir ao culto. Você pega a sua roupa de ver Deus, e você vai para o culto, e depois você volta, e você tira aquela roupa, e você passa a viver a sua vida como se o Senhor não existisse. Então o Senhor perguntou para a congregação, só que depois ele ainda foi além, ele fez a mesma pergunta para os líderes, para os pastores, para os sacerdotes. Os sacerdotes não perguntaram aonde está o Senhor. E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. O povo de Deus, gente, vocês precisam entender, eu estou falando do povo de Deus. Eu estou falando daqueles que iam na igreja toda semana. Eu estou falando daqueles que quando você perguntava, como que você está, irmão? E falava, estou bem, graças a Deus. Deus está sempre. Mas no dia a dia, Deus não aparecia. Eles não permitiam Deus fazer diferença alguma. Eles continuavam na idolatria, eles continuavam no medo, eles continuavam na escassez, eles continuavam na dificuldade. E Deus falou assim, vocês não têm perguntado aonde está o Senhor. Agora, nós podemos fazer essa pergunta uma de duas maneiras. E obviamente Deus tem a forma correta. Mas nós podemos perguntar, então nós estamos lá no nosso dia a dia, e abatidos, e tristes, e cansados. E nós podemos perguntar assim, onde está o Senhor? Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não me ama mais? Aonde está o Senhor? Nós podemos perguntar assim. Ou nós podemos nos levantar e nós podemos perguntar da forma que o Senhor nos chama para perguntar. E o Senhor nos chama para perguntar da seguinte forma: as ondas estão se levantando, os ventos estão soprando, a força está diminuindo. Mas aí nós perguntamos: aonde está o Senhor? Porque eu sei que Ele está aqui. Eu não sei exatamente o que Ele está fazendo, mas eu sei que Ele está aqui. Onde está o Senhor? E quando nós perguntamos com essa expectativa, sabendo, é quando você, assim, igual quando você perde algo na sua casa. Quem já perdeu algo na sua casa? Eu sou mestre em fazer o seguinte: você guarda algo num lugar especial para não esquecer, e depois você esquece o lugar especial que você guardou, quem sabe? Só que o seguinte, eu sei que está aí, eu sei que está aí, não criou perna e saiu andando, ninguém pegou, então está aí. Então eu não fico no canto, ai, onde que está? Não, eu começo, onde que está? Será que está aqui? Será que está aqui? Porque eu sei que está ali. E é nesse sentido que o Senhor nos chama, no meio daquele momento que nós não entendemos, que nossas forças estão acabando, que os ventos estão soprando, Ele nos chama
para levantar e falar assim: onde está o Senhor? Eu quero reconhecer o Senhor. Eu quero reconhecer a presença dEle. Porque eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. E eu quero testemunhar para vocês. Eu tenho visto na minha vida, vez após vez, quando eu espero no Senhor, porque eu sei que Ele está ali, Ele sempre vem. Ele sempre vem. Ele ministra paz, Ele ministra esperança, Ele ministra força. Talvez Ele não nos dá o trajeto todo, mas Ele dá o próximo passo. E você sabe que a sua vida está nas mãos dEle. Porque o Senhor está com você. Você sabe quem Ele é. Nós olhamos o momento que nós estamos e a nossa perspectiva muitas vezes é muito limitado. Nós olhamos aquele momento de dificuldade e a única perspectiva que nós temos é: Senhor, que isso passa depressa. Passa essa situação. Não estou aguentando mais. E Deus está ali falando: filha, filho, espera aí. Fica firme, tem algo que eu quero te ensinar aqui. Tem uma fé dentro de você que eu quero alimentar. Tem uma perspectiva nova que eu quero trazer para você. E Deus fala conosco. Mas nós precisamos perguntar: Senhor, aonde está o Senhor? O que o Senhor está fazendo nesse momento? Olha, tem algumas verdades que eu quero trazer nesse momento. Tem muitas verdades que eu poderia trazer, mas nós não temos tempo. Mas eu quero declarar algumas que nós precisamos segurar. Nós precisamos segurar, porque faz parte de sabermos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Jesus, aonde Ele está. Irmãos, e isso quando nós seguramos, isso planta os nossos pés sobre a rocha. E a Bíblia conta, né, daquela parábola, daquela história que Jesus contou sobre a casa construída sobre a rocha. E mesmo em tempos difíceis, a casa permaneceu firme. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Algumas verdades. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Deus é o nosso refúgio e nossa força, diz Salmos 46. Sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Isaías 43, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Uma outra verdade, isso é muito simples, mas eu fico encabulada às vezes como o inimigo usa isso para atacar as pessoas. A verdade é: o Senhor te vê. O Senhor te vê. Na nossa mente humana, não cabe em nossos pensamentos a realidade, a verdade de um Deus soberano que vê todos ao mesmo tempo, porém individualmente.
Mas esse é o nosso Deus. O Senhor te vê, um por um, um por um, um por um, um por um. Eis que os olhos do Senhor, Salmo 33, os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Uma outra verdade, nós estamos falando de declarações que nós podemos fazer, reconhecendo quem é o nosso Deus, reconhecendo quem é o nosso Senhor Jesus. Ele se importa. Ele se importa. Salmo 103, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ele se importa. Talvez tem pessoas aqui que vocês têm tido, por causa da dificuldade, por causa de sentir isolado, por causa que ninguém ao seu redor tem demonstrado interesse ou compaixão. Você hoje duvida até que Deus está te vendo. Mas Ele te vê e Ele se importa com você. Aleluia. Uma outra verdade. Ele está sempre trabalhando. João 5. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Isaías 35, 4. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Irmãos, essas são parte das respostas a essa pergunta: quem dizes que eu sou, que Jesus fez para os discípulos? Ou a pergunta de Deus para o povo de Israel: aonde está seu Deus? Essas respostas, essas verdades e muitas outras devem estar guardadas no nosso coração e devem ser a primeira coisa que sai da nossa boca, porque nós sempre temos uma escolha de como vamos reagir. Ou nós vamos nos alinhar com as circunstâncias, com aquilo que é negativo, com aquilo que está muito óbvio, ou nós vamos nos alinhar com a verdade de quem Deus é. É simples assim. É simples assim. E o que o Senhor tem para nós? Primeiro, para que nós possamos viver a vida abundante que Jesus morreu para nos dar, é que nós possamos nos alinhar com quem Ele é. E segundo, porque quando nós nos alinhamos com quem Ele é, a luz do Senhor começa a brilhar através de nós. E as pessoas que estão ao nosso redor começam a perceber que tem algo diferente em nós. E aquilo é a presença de Deus. Então, assim, é algo muito grande, é um tesouro muito grande que nós carregamos. E nós precisamos, a cada dia, representar fielmente quem é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Queria chamar a equipe de música para subir. Há muitas vezes, aonde eu estaria se não fosse o Senhor? Se não fosse o amor do Senhor? Se não fosse a misericórdia do Senhor?
E nesta noite, nós vamos fazer algo um pouco diferente. Eu queria que os irmãos que vão servir a ceia já se posicionassem aqui na frente com a ceia. Nós vamos fazer algo diferente. Eu vou pedir, enquanto os instrumentos tocam, que todos que vão tomar a ceia, que você pode vir aqui à frente, pegar a sua ceia e voltar para o seu lugar e sentar. E aí, já com a nossa ceia na mão, pode começar a vir. Quem vai ceiar já pode pegar, volta para o seu lugar. E aí, com a nossa ceia na nossa mão, nós vamos preparar o nosso coração. E nós vamos chegar de modo digno diante do Senhor, da mesa do Senhor. Então pega a sua ceia, retorna ao seu lugar. Aleluia. 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 Não perca o foco nesse momento. Por favor, em silêncio, volta para o seu lugar. Porque nesse momento, nós vamos preparar os nossos corações para participar da mesa do Senhor de uma forma digna. Nós vamos reconhecer, cada um de nós, quem Ele é para nós. Como Ele tem sido bom. Como Ele tem sido fiel. Como Ele tem sido misericordioso. Eu quero que nesses momentos, que você comece a lembrar tantas vezes que Ele tem respondido às suas orações. Tanto que Ele tem feito pela sua família. Como Ele tem estado com você em momentos de grande angústia e tempestade. Aleluia. Continua com o seu coração. Aleluia, 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 aleluia.